O que está acontecendo com Dragon Ball atualmente? A licença de Dragon Ball está presa em uma batalha pelos seus direitos após a morte de Akira Toriyama. O novo artigo revelou como o problema dos direitos de Dragon Ball está sendo gerido atualmente no anime, mangá e videogames. Como você sabe, mesmo antes do triste falecimento de Akira Toriyama, já havia um problema latente entre Shueisha e Ako Yoko sobre quem ficaria com os direitos do anime. Infelizmente, Toriyama faleceu sem resolver essa questão e agora, através de um novo artigo, descobrimos que o problema persiste e que muitos estão inclinados a que a família de Toriyama seja quem tome a última palavra sobre a continuação de Dragon Ball em todos os âmbitos, tanto mangá, videogames, filmes ou anime. Quem terá a última palavra sobre a aquisição dos direitos da licença de Dragon Ball? Como você sabe, Ako Yoko, ex-diretor de Dragon Ball, ele renunciou ao seu cargo em maio de 2023 para iniciar sua própria empresa chamada Corporação Cápsula Tóquio. Segundo o artigo publicado no ano passado pelo site Bunun Online, Ako Yoko queria que Shueisha mantivesse os direitos de publicação do mangá de Dragon Ball, mas que sua empresa Corporação Cápsula Tóquio gerisse os jogos, o anime e outras áreas da franquia. Shueisha, por sua vez, não estava disposta a renunciar a esses direitos, e segundo as últimas notícias, as negociações ainda estavam em andamento. Ako Yoko quer continuar criando mais conteúdos de anime, como filmes e séries, mas não pode por causa da gestão da Shueisha. Segundo esse novo artigo, destaca-se que Toriyama confiava bastante em Yoko e sempre foi próximo a ele, a ponto de visitar sua casa para conversar com ele. E entrar na casa de alguém no Japão já é um sinal de bastante confiança. Ako Yoko quer que essa franquia cresça ainda mais, mas as decisões da Shueisha nos últimos anos têm sido vistas por Ako Yoko como um obstáculo para isso. Também se comenta que a família de Toriyama é o mais importante e que os lucros do que essa franquia fará ou já fez devem ser acordados entre eles, assim como o que acontecerá com o destino de Dragon Ball. A disputa que começou em 2023 ainda está sendo discutida, portanto a licença ainda está presa em uma batalha por seus direitos autorais após a morte de Toriyama. A confiança que Toriyama depositava em Ako Yoko se reflete em seu desejo de que esse último desempenhe um papel central no futuro da franquia. Yoko expressou sua visão de fazer a franquia Dragon Ball crescer ainda mais, ampliando seu alcance e relevância no mercado global. No entanto, as decisões da Shueisha nos últimos anos têm sido vistas por Yoko como um obstáculo, e esses obstáculos têm freado esse crescimento e desenvolvimento. A gestão da Shueisha, segundo Yoko, tem sido demasiadamente conservadora e lenta, deixando Dragon Ball em segundo plano. A seguir, vejamos o artigo propriamente dito. O artigo é intitulado da seguinte forma: Frenesi e caos em torno do dinheiro de Dragon Ball. Desde que começou sua serialização em 1984, Dragon Ball tem sido uma propriedade intelectual muito lucrativa que continua a cativar as pessoas. Segundo a empresa de pesquisa de aplicativos Sensor Tower, os dois jogos móveis de Dragon Ball, incluindo Dokkan Battle, que começou a ser distribuído em 2015, superaram em 24 de fevereiro uma receita mundial total de 5 bilhões de ienes. Enquanto isso, o filme Super Hero, lançado em 2022, alcançou uma bilheteria mundial de 13 bilhões de ienes. E na Arábia Saudita, também está prevista a construção de um parque temático comparável em tamanho ao Disneylândia. Em março, para pesar de muitos, faleceu o autor Akira Toriyama. No entanto, o impulso de Dragon Ball não mostra sinais de desaceleração e continua a crescer em todo o mundo. Em relação ao seu apelo, os envolvidos são unânimes. É a simplicidade. No ano passado, ocorreu um incidente que causou grande alvoroço no setor. Em maio de 2023, Ako Yoko, ex-diretor de Dragon Ball da Shueisha, se independizou com vários subordinados e fundou uma nova empresa chamada Corporação Cápsula Tóquio, que leva o nome de uma empresa fictícia que aparece na série, obviamente, a Corporação Cápsula de Bulma. Isso com o objetivo de gerir as atividades criativas e os direitos de propriedade intelectual. Ako Yoko se tornou diretor de Dragon Ball em 2016, depois de ter atuado como editor-chefe da V-Jump. Uma pessoa próxima da Shueisha destaca que Ako Yoko decidiu unilateralmente fazer uma adaptação cinematográfica de Sandland. Ako Yoko sempre se esforçou para servir ao autor,
para o bem ou para o mal. Ao mesmo tempo, produtoras de anime e redes de televisão criticaram seu comportamento e atitudes desnecessárias. Além desse feedback, faltava progresso nas colaborações de metaverso e IA, que os superiores antecipavam. Como resultado, em 2022, ele foi transferido para um novo departamento comercial. Essa transferência indesejada se tornou o estopim, e ao cabo de um ano, a Akuyoko se independizou, ao assumir o papel de porta-voz de Toriyama em nome da Shueisha. As ações de Akuyoko aumentaram o risco de que a Shueisha perdesse seus direitos sobre Dragon Ball. Toriyama Sensei também não estava contente com a retirada de Akuyoko, já que era quem mais confiava nele. O presidente da Shueisha, Maruuchi, até foi diretamente à residência de Toriyama na prefeitura de Aichi, mas não conseguiu convencê-lo a ficar. Isso também colocou a Bandai Namco, que havia feito uma fortuna com jogos como Dokkan Battle, em uma posição difícil. A independência de Akuyoko, que era o porta-voz de Toriyama Sensei, trouxe bastante infortúnio para a Shueisha. A disputa levou a que a Shueisha ficasse apenas com os direitos do mangá, enquanto Akuyoko, com a nova empresa Corporação Cápsula Tóquio, ficaria encarregado do anime e dos videogames. Atualmente, sem Akira Toriyama, não está claro quem consultar sobre questões relacionadas ao trabalho original. As reuniões de Dragon Ball eram organizadas de maneiras muito flexível, com todas as partes relevantes convidadas, incluindo representantes de Akuyoko e Shueisha, o que tornava a coordenação extremamente estressante. A morte de Toriyama ocorreu no meio dessa batalha legal pelos direitos. As discussões continuaram sem o autor original, e as disputas permanecem sem resolução até hoje. Alguns executivos da indústria estão considerando uma resolução que envolve a família de Toriyama. Eles mencionam também que depende de como a família se sente em primeiro lugar, e que não podem tomar decisões à custa da família. A pergunta atualmente permanece: quem tomará a última instância no gerenciamento dessa enorme propriedade intelectual? Portanto, o futuro de uma batalha estagnada que não é digna de um mangá shonen ainda não está claro até hoje. E assim conclui esse artigo tão importante. Mas e aí, será que esse vai ser realmente o fim de Dragon Ball? Será que por causa de puro interesse, o maior de todos os animes vai chegar ao fim desse jeito? Comenta aí o que você acha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!